Após o desaparecimento do último exemplar selvagem do bisão europeu no ano de 1919, ambientalistas e estudiosos chegaram a um consenso desolador. A extinção parecia inevitável. Esse gigante, considerado o maior mamífero terrestre da Europa, havia sido reduzido a um grupo ínfimo de indivíduos, todos mantidos sob cuidados humanos em cativeiro. Em tempos passados, essa impressionante criatura percorria uma faixa territorial imensa, que ia desde as montanhas do Cáucaso até as margens do Oceano Atlântico, ocupando densas florestas da França, as vastas planícies da Europa Central e regiões que hoje integram o território russo. Por milhares de anos, dividiu esses habitats com animais igualmente imponentes, como os mamutes cobertos de pelos e os leões que habitavam cavernas, tendo papel crucial na manutenção do equilíbrio ecológico desses espaços. O início do século XX trouxe mudanças rápidas e profundas na paisagem do continente. O avanço da Revolução Industrial promoveu o crescimento acelerado das cidades, a expansão das fronteiras agrícolas e o uso desenfreado de recursos naturais. Para abrir caminho a essas transformações, florestas inteiras foram devastadas, cedendo espaço a áreas urbanas, ferrovias e plantações. Como resultado, os antigos territórios de reprodução e alimentação dos bisões foram perdendo suas funções originais. Isso levou ao isolamento e à fragmentação das populações, que já enfrentavam enorme pressão ambiental. A essa degradação se somou a caça indiscriminada, que intensificou o declínio da espécie. Com a disseminação das armas de fogo, o bisão, outrora reverenciado, tornou-se alvo fácil. Durante longos períodos, a caça era privilégio da elite, especialmente em regiões como a Lituânia e a Polônia, onde matar um desses animais sem autorização da realeza podia resultar em severas punições. Porém, à medida que os conflitos armados se intensificavam, principalmente durante a Primeira Guerra Mundial, caçadores e soldados abatiam manadas inteiras, seja para fornecer carne às tropas ou por simples diversão. O último marco trágico dessa trajetória ocorreu na floresta de Białowieża, quando o derradeiro bisão europeu selvagem foi morto por um caçador. Após cerca de 12 mil anos exercendo papel central nos ecossistemas do Velho Mundo, essa espécie majestosa passou a depender exclusivamente de apenas 54 exemplares, mantidos em cativeiro por zoológicos e propriedades particulares. Desde então, sua continuidade só foi possível graças à dedicação humana à sua preservação. Com a população reduzida a somente 54 exemplares mantidos em cativeiro, o desafio principal deixou de ser a simples sobrevivência imediata e passou a girar em torno da preservação da diversidade genética. Um grupo tão pequeno de animais fundadores trazia consigo um risco altíssimo de cruzamentos consanguíneos, o que poderia gerar doenças hereditárias, diminuição da fertilidade e aumento expressivo da taxa de mortalidade. Naquela época, diversos especialistas acreditavam que o bisão europeu estava fadado ao desaparecimento, não pela ausência de esforços protetivos, mas por limitações genéticas consideradas irreversíveis. O problema se agravava pelo fato de esses poucos indivíduos estarem distribuídos em diferentes zoológicos e propriedades privadas, geralmente sem qualquer tipo de articulação entre si. Cada um deles detinha uma parte crucial do patrimônio genético da espécie, mas, na ausência de um planejamento bem definido, cruzamentos aleatórios poderiam prejudicar ainda mais a chance de manter uma população saudável a longo prazo. A falta de uma diretriz científica clara dificultava a reconstrução de um grupo viável do ponto de vista biológico. Foi nesse cenário que um grupo reduzido de especialistas em conservação da fauna decidiu não aceitar a extinção como destino inevitável. Sob a liderança do zoólogo polonês Jan Stolkman, o grupo defendeu que, mesmo com um número tão limitado de animais, seria possível salvar a espécie por meio de um controle genético extremamente cuidadoso. Naquele período, tal proposta era vista como arrojada, já que a proteção à natureza ainda era tratada como algo de menor importância frente às prioridades econômicas. Uma figura-chave nesse processo foi Heinz Heck, então diretor do Zoológico de Munique, que contou com o apoio do irmão Lutz Heck, responsável pelo Zoológico de Berlim. Juntos, eles deram início a uma busca meticulosa para identificar, registrar e coordenar todos os bisões europeus vivos em cativeiro. A meta era clara, embora difícil de executar:
conservar o máximo possível da variabilidade genética e criar uma base sólida para a restauração da população. Esse empenho levou à formação de uma rede de colaboração internacional, algo raro para aquela época. Pela primeira vez, zoológicos e reservas particulares uniram forças, compartilhando informações precisas sobre cada animal envolvido. Essa união científica e colaborativa pavimentou o caminho para o que viria a se tornar um dos programas de conservação mais bem-sucedidos da história da fauna europeia. Para assegurar a continuidade do bisão europeu, não bastava apenas mantê-lo vivo em recintos fechados. Era imprescindível controlar com rigor cada cruzamento entre os animais. Com essa finalidade, em 1932, foi elaborado o primeiro registro genealógico voltado exclusivamente a uma espécie silvestre, o Livro Genealógico do Bisão Europeu. Esse documento minucioso permitia rastrear a ascendência de cada exemplar, o que ajudava os especialistas a evitar cruzamentos entre indivíduos com grau elevado de parentesco. Cada nascimento era cuidadosamente anotado, com dados completos sobre quem eram os pais e de onde vinham. Esse nível de detalhamento possibilitou preservar ao máximo a diversidade genética restante, mesmo partindo de uma base populacional extremamente reduzida. O avanço foi lento e exigia enorme dedicação, pois qualquer deslize poderia colocar em risco o trabalho de décadas. Apesar disso, os primeiros sinais positivos surgiram pouco a pouco. Com o passar dos anos, o número de bisões mantidos em cativeiro passou de algumas dezenas para várias centenas. Esse aumento não se deveu a uma reprodução acelerada, mas a um manejo altamente criterioso, baseado em informações genéticas sólidas. O êxito dessa etapa inicial fortaleceu a confiança dos conservacionistas em dar um passo adiante, devolver o bisão europeu ao ambiente natural. Contudo, reintegrar um animal que passou gerações em cativeiro à vida selvagem envolve inúmeros desafios. Os bisões precisavam reaprender comportamentos essenciais, como encontrar alimentos por conta própria, enfrentar temperaturas extremas e conviver em grupos estáveis com hierarquias definidas. Além disso, era crucial selecionar regiões que ainda oferecessem as condições ecológicas necessárias à espécie. Esse processo demandou muitos anos de estudos, avaliações de viabilidade e investimentos financeiros de grande porte. A soltura dos animais não poderia acontecer de forma repentina, pois isso aumentaria consideravelmente o risco de morte. A alternativa foi uma reintegração lenta e cuidadosa, permitindo que os animais se ajustassem, passo a passo, ao novo cenário. O sucesso dessa estratégia de conservação transformou o bisão europeu, outrora à beira do desaparecimento, em um poderoso símbolo de resiliência e esperança para a preservação da vida selvagem. O território escolhido para a volta do bisão europeu à natureza foi a área das montanhas Tarcu, localizada no sudoeste da Romênia, na periferia dos Cárpatos meridionais. A seleção não foi aleatória. Trata-se de uma região com características ecológicas excepcionais, como extensas florestas intocadas, vales cortados por rios cristalinos, campos de altitude e, o mais importante, uma presença humana reduzida. No passado, essa paisagem já havia abrigado manadas dessa espécie, antes que sua população entrasse em colapso. A iniciativa de reintrodução ganhou forma em 2012, por meio da união de diversas entidades voltadas à preservação da vida selvagem. Antes de qualquer ação prática, foi realizado um estudo minucioso sobre a capacidade do ambiente em sustentar os bisões a longo prazo. Os especialistas consideraram a oferta de alimento, a presença de predadores como lobos e ursos, além dos possíveis reflexos sobre os moradores das comunidades vizinhas. A área disponível para essa empreitada ultrapassava 2 milhões de hectares, um território vasto o suficiente para permitir o deslocamento natural dos animais em busca de recursos. O primeiro grupo foi solto na natureza em maio de 2014, simbolizando o retorno do bisão europeu à região após um hiato de mais de 200 anos. Antes de serem liberados completamente, os animais passaram por uma fase de adaptação em recintos de aproximadamente 15 hectares. Esses espaços intermediários possibilitaram que eles se acostumassem gradualmente ao novo habitat, ao clima e à topografia montanhosa, enquanto os pesquisadores acompanhavam de perto seu comportamento e saúde. Esse grupo inicial era formado por 17 bisões cuidadosamente selecionados com base em fatores genéticos e comportamentais. Logo nas primeiras semanas, surgiram desafios importantes. Alguns indivíduos tinham dificuldade para encontrar alimentos naturais, enquanto outros enfrentavam conflitos internos causados pela reorganização social do bando. Além disso, o rigor do inverno romeno
com temperaturas extremas e nevascas intensas, colocou à prova a resistência dos animais vindos de ambientes mais protegidos. Apesar de todos esses obstáculos, o processo de aclimatação foi bem sucedido. Com o tempo, os bisões passaram a explorar a área com mais autonomia, aprenderam a evitar predadores e a enfrentar o clima hostil dos Cárpatos. Esse período preparatório teve papel essencial para garantir que a reintrodução definitiva ocorresse de forma segura e com boas chances de sobrevivência da espécie nesse ecossistema natural restaurado. Após um período de aproximadamente 2 anos de adaptação, o primeiro grupo de bisões foi finalmente solto da área cercada em 2016, passando a viver em liberdade plena. 2 anos depois, em 2018, mais 23 animais foram inseridos no grupo, aumentando a diversidade genética e ampliando as possibilidades de êxito da iniciativa. A partir daí, cientistas passaram a acompanhar a evolução da população usando coleiras com rastreadores por satélite, que forneciam informações sobre os deslocamentos, comportamentos e a forma como os animais utilizavam o ambiente natural. Os primeiros tempos em vida livre foram marcados por dificuldades. Predadores como lobos e ursos, comuns na região, representavam riscos significativos, sobretudo para os filhotes. Apesar disso, os bisões adultos mostraram grande capacidade de adaptação e o nascimento de crias em ambiente natural indicava que os animais não apenas estavam resistindo às condições da natureza, mas também conseguindo se reproduzir com êxito. Os filhotes nascidos livres, inclusive, exibiam comportamentos mais adequados à vida selvagem do que aqueles criados em cativeiro. Até o ano de 2021, mais de 100 bisões já circulavam livremente pelas montanhas Tarco, com várias dezenas de filhotes nascidos nesse ambiente. Esse crescimento marcou a transformação do projeto, de uma fase experimental para uma população selvagem autossustentável. O êxito obtido serviu de inspiração para outras ações de reintrodução em regiões distintas da Romênia, com o objetivo de criar corredores ecológicos que liguem grupos isolados da mesma espécie. Ao mesmo tempo, os benefícios ecológicos começaram a se tornar visíveis. A presença dos bisões ajudou a ampliar a biodiversidade ao transformar áreas homogêneas em paisagens variadas, graças ao seu comportamento de pastagem seletiva. Regiões antes uniformes passaram a abrigar uma gama mais rica de plantas e animais, reforçando o papel fundamental do bisão europeu como elemento-chave na manutenção dos ecossistemas. Além disso, a volta da espécie impulsionou novas atividades econômicas para as populações locais, principalmente com o turismo ecológico. Apesar dos desafios que ainda existem, como o controle de doenças e a luta contra a caça ilegal, a experiência nos Montes Cárpatos do Sul provou que é possível recuperar grandes espécies de mamíferos quando ciência, planejamento estratégico e colaboração entre nações atuam em sintonia. A notável reintrodução do bisão europeu nas montanhas Tarcu, na Romênia, gerou efeitos que ultrapassaram fronteiras. Partindo de um grupo inicial extremamente reduzido, a espécie experimentou uma recuperação surpreendente em solo europeu ao longo dos últimos anos. Hoje em dia, estima-se que existam aproximadamente 9.000 bisões espalhados pelo continente, sendo que mais de 3.000 já vivem em liberdade plena ou em áreas semiabertas. Apesar de muitos ainda habitarem reservas com cercas, a expansão das populações verdadeiramente selvagens é um marco histórico no campo da conservação. As maiores concentrações desses animais em ambiente natural estão localizadas na Bielorrússia e na Polônia, que juntas abrigam mais de 4.000 indivíduos soltos na natureza. A Rússia ocupa o terceiro lugar, com mais de 1.500 bisões, enquanto outros países, como Alemanha, Romênia e Ucrânia, também sustentam grupos significativos, resultado direto de iniciativas contínuas de reintrodução e manejo. Esses dados indicam que a espécie conseguiu se afastar do risco iminente de desaparecimento, embora ainda exija monitoramento cuidadoso. Esse aumento populacional só foi possível graças à preservação meticulosa do registro genealógico da espécie e à colaboração entre zoológicos, cientistas e organizações ambientais de diversos países. A troca cuidadosamente planejada de animais entre diferentes grupos contribuiu para evitar os efeitos negativos da reprodução entre parentes próximos, fortalecendo a saúde genética
genética das populações. Cada nova introdução foi estrategicamente desenhada para enriquecer geneticamente os grupos já existentes. O reconhecimento internacional desse avanço veio quando a União Internacional para a Conservação da Natureza alterou o status do bisão europeu de vulnerável para quase ameaçado. Essa nova classificação refletiu não apenas o aumento na quantidade de animais, mas também a ampliação dos territórios selvagens ocupados por eles. Ainda assim, a espécie continua dependente de ações coordenadas de conservação. A bem-sucedida trajetória de recuperação do bisão europeu tornou-se um símbolo poderoso de como grandes mamíferos podem ser salvos da extinção. Esse caso emblemático comprova que, com planejamento de longo prazo, cooperação entre países e dedicação científica, é possível reverter até mesmo os cenários mais críticos da perda de biodiversidade. A volta do bisão europeu aos seus ambientes originais tem provocado mudanças profundas nos ecossistemas em que foi reintroduzido. Muito mais do que grandes herbívoros que simplesmente consomem vegetação, esses animais exercem uma função crucial na transformação da paisagem. Por isso, especialistas em meio ambiente frequentemente os classificam como verdadeiros engenheiros ecológicos, por sua habilidade em promover espaços mais variados e vibrantes. Diferentemente do gado criado pelo ser humano, os bisões têm um padrão de alimentação seletiva e irregular. Isso gera um cenário variado, com trechos de vegetação rasteira intercalados com regiões de plantas mais altas. Esse padrão alternado contribui para o surgimento de diversos pequenos habitats, o que favorece o desenvolvimento de uma rica diversidade de plantas e animais. Pesquisas realizadas nas montanhas Tarku revelaram que áreas com presença de bisões apresentam até 30% mais variedades de plantas do que aquelas onde os animais não circulam. Outro hábito essencial desses grandes mamíferos é o banho de poeira. Ao se esfregarem no chão para se livrar de parasitas e manter a temperatura corporal equilibrada, eles formam depressões no solo, que com as chuvas viram pequenas poças. Esses pontos d'água temporários tornam-se locais ideais para insetos, sapos e outros seres vivos, aumentando ainda mais a variedade de vida local. Além disso, os bisões desempenham um papel importante na dispersão de sementes. Seus pelos densos conseguem reter milhares delas durante os deslocamentos pelas matas e campos, permitindo que sejam levadas a longas distâncias. Já suas fezes, por serem altamente nutritivas, criam as condições ideais para o nascimento de novas plantas, colaborando com a restauração natural da vegetação. Todos esses impactos positivos mostram que o retorno do bisão europeu representa muito mais do que o resgate de uma espécie extinta em certas regiões. Ele simboliza a reativação de processos ecológicos interrompidos há séculos, contribuindo diretamente para tornar os ecossistemas europeus mais equilibrados, funcionais e resistentes. Embora os ganhos ambientais fossem inegáveis, a volta do bisão europeu ao seu habitat natural não foi imediatamente aceita pelas populações locais. Em áreas rurais próximas aos locais de soltura, surgiram diversas apreensões, desde o receio por possíveis ameaças à segurança, até preocupações com a disputa por pastos e eventuais prejuízos às plantações. O tamanho expressivo desses animais aumentava o temor de encontros inesperados e interferências nas práticas agrícolas da região. Nas redondezas das montanhas Tarku, lideranças comunitárias manifestaram incertezas sobre como conviver com os bisões. Muitos moradores temiam que os animais invadissem propriedades privadas, danificassem plantações ou colocassem em risco tanto os rebanhos quanto os próprios habitantes. Reconhecendo a relevância desses questionamentos, as entidades responsáveis pela reintrodução do bisão priorizaram o diálogo com a população local, compreendendo que o sucesso do projeto dependia diretamente desse apoio. Como resposta, foram promovidas ações voltadas à integração comunitária. Palestras educativas ajudaram a esclarecer o comportamento típico dos bisões, seus trajetos habituais e as vantagens ambientais que sua presença trazia ao ecossistema. Além disso, parte dos moradores foi capacitada como guia de observação da fauna, o que abriu novas oportunidades profissionais atreladas à preservação da natureza. Um sistema de ressarcimento financeiro também foi criado para compensar possíveis danos provocados pelos animais.
Na prática, os incidentes registrados foram escassos. Com o passar do tempo, a observação dos bisões ganhou popularidade e se transformou em uma atração valorizada. O turismo ecológico começou a florescer, impulsionando pequenos empreendimentos locais como pousadas, estabelecimentos gastronômicos e lojas de produtos artesanais, todos beneficiados por esse novo dinamismo econômico. Esse exemplo ilustra como obstáculos iniciais podem ser superados com diálogo, clareza nas ações e repartição justa dos benefícios. A articulação entre proteção ambiental e desenvolvimento econômico regional mostrou-se crucial para consolidar o retorno do bisão europeu e conquistar a confiança das comunidades envolvidas. Apesar dos avanços alcançados com a reintrodução do bisão europeu em seu habitat natural, sua preservação ainda enfrenta obstáculos relevantes. Um dos maiores desafios é o controle de doenças. Como a população atual descende de um grupo inicial muito pequeno, os animais apresentam maior sensibilidade a infecções, o que exige acompanhamento constante da saúde e ações preventivas frequentes. Especialistas monitoram rotineiramente os bisões para identificar rapidamente qualquer sinal de enfermidade. Além disso, os invernos intensos das zonas montanhosas representam outra ameaça. Durante nevascas severas, os profissionais responsáveis pela conservação precisam fornecer alimento extra aos animais para evitar que morram de fome. Essa ajuda, no entanto, deve ser equilibrada com o objetivo de manter o comportamento instintivo e a autonomia da espécie em ambiente selvagem. Trata-se de um cuidado minucioso para proteger os bisões sem interferir em seu modo natural de vida. Outro fator que ainda preocupa é a caça clandestina. Apesar de pouco frequente, ela continua a representar um risco. Para combater essa prática, tecnologias avançadas vêm sendo empregadas, como coleiras com rastreamento por satélite e câmeras automáticas. Esses equipamentos permitem acompanhar os deslocamentos dos animais em tempo real, identificar situações perigosas e agir com rapidez em emergências. Além disso, as informações obtidas ajudam a entender os hábitos dos bisões e o uso que fazem do território. Esses dados também são cruciais para a criação de corredores ecológicos. Com o mapeamento das rotas mais utilizadas pelos animais, os cientistas podem sugerir ligações entre regiões separadas, facilitando a troca genética entre grupos e contribuindo para a expansão sustentável da população. Essa estratégia é vital para garantir a sobrevivência da espécie em todo o continente europeu. Em resumo, a proteção do bisão europeu está longe de ser uma missão concluída. Ela exige um esforço constante, baseado na vigilância atenta, na adaptação às mudanças e na colaboração entre pesquisadores, autoridades locais e as próprias comunidades envolvidas. A jornada de recuperação do bisão europeu tornou-se um exemplo inspirador para iniciativas de restauração da megafauna em diversas regiões do continente. O êxito obtido mostra que, mesmo após um declínio populacional drástico, é viável reconstruir grupos funcionais de grandes mamíferos com base em ciência sólida, planejamento cuidadoso e dedicação de longo prazo. Os grupos reintegrados nas montanhas Tarco estão entre os mais ricos geneticamente de toda a Europa. Além de assegurar a sobrevivência do bisão, essas populações oferecem um modelo que pode ser reproduzido para a reinserção de outras espécies essenciais, como grandes herbívoros e predadores. A proposta de corredores ecológicos, apoiada por recursos destinados à proteção da biodiversidade, busca ligar áreas naturais isoladas e restabelecer processos ecológicos em ampla escala. O retorno do bisão também tem gerado impactos positivos fora do âmbito ambiental. A espécie transformou-se em um símbolo de harmonia entre o ser humano e a natureza, provando que é possível conciliar preservação ambiental com progresso econômico. O turismo voltado para a observação de animais selvagens, por exemplo, tornou-se uma fonte relevante de renda para comunidades rurais, evidenciando o valor financeiro da conservação. Ainda que persistam obstáculos, como a necessidade de vigilância constante e a adaptação às transformações do clima, a trajetória recente do bisão europeu é repleta de otimismo. De um grupo reduzido a poucas dezenas, a espécie voltou a ocupar grandes territórios no continente, retomando sua função ecológica original. Hoje, o bisão europeu não é mais visto apenas como uma relíquia do passado, mas como um símbolo de esperança e um exemplo de como a restauração de ecossistemas pode se concretizar através do retorno dos seus grandes habitantes. Sua história serve de inspiração para novos projetos que buscam revitalizar a natureza, reforçando o elo entre a vida selvagem e o futuro sustentável da Europa.